Olá, amigos. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. É uma oportunidade que nós temos de diariamente às 17 horas estarmos aqui buscando acender as luzes do Evangelho nos nossos lares, nos nossos corações. Nessa tarde, nós vamos refletir acerca da oração dominical Pai Nosso. Então, vamos fazer a leitura que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, oração dominical. Prece: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso é aquele que não te glorifica. Ingrato é aquele que não te rende graças. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial, rogando a espiritualidade amiga que nos inspire, que nos conduza. Quem quiser pode fechar os olhos, pode colocar aí um copo com água para solicitar aos benfeitores espirituais que possam fluidificar. Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nós estamos aqui rendendo graças por termos essa oportunidade de refletir acerca das mensagens que estão no Evangelho, esse roteiro de luz que nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Abençoa, ó Jesus, a todos nós. Abençoa também, Senhor, aqueles companheiros que ainda não te conhecem. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, os nossos irmãos, principalmente, que estão nos hospitais. Leva, Senhor, até esses irmãos o bálsamo, o alívio para as suas dores. Nos abençoa, Senhor, hoje e por todo sempre. Então, nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre o Pai Nosso. Essa primeira frase da oração dominical que foi ensinada por Jesus quando seus discípulos, seus companheiros, solicitaram a ele que ele ensinasse uma oração. Era comum, à época, os profetas eles ensinarem uma oração aos seus discípulos. E nessa oração, ela continha a síntese dos seus ensinamentos. No Pai Nosso, nós encontramos os deveres que nós temos, né? Para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Então, Jesus, ele iniciou a oração dominical com a frase: Pai Nosso que estais nos céus. Então, Jesus queria nos dizer, queria nos ensinar que, acima de tudo, Deus é o nosso Pai, Criador dos homens, dos mundos, das estrelas, das flores, do inseto, de tudo. Senhor da terra, Senhor do céu. E para Deus, nós somos os seus filhos abençoados. Sendo assim, nós somos no mundo uma só família. Todos nós somos pertencentes a uma família universal, unidas por um amor divino. Todos nós temos o dever de nos ajudar mutuamente, exatamente como Jesus fez. Jesus, ao passar pela terra, ele vivenciou a fraternidade pura, auxiliando, curando enfermos, expulsando
aqueles espíritos que estavam obsediando, curou a sogra de Pedro, o servo do centurião, né? Curou a tantos paralíticos, cegos, muitos foram curados, até a mulher hemorroísa, que se arrastou e tocou na sua veste e ficou curada. Então, ele vivenciou a fraternidade pura, independente de quem fosse, ele fazia o bem, ajudava, né? Então, nos mostrando assim o verdadeiro caminho para a paz. Quando nós rogamos a Deus, Pai nosso, nós estamos pedindo a Ele que nós possamos sentir nos nossos corações exatamente a paternidade divina. Sentir nos nossos corações que Ele é o nosso Pai, que nós somos partículas divinas. Sendo assim, essa expressão, Filho de Deus, ela é muito empregada, muito repetida. Nós repetimos muito, né? Eu sou filho de Deus. Mas será que nós já paramos para refletir a grandiosidade de sermos os filhos abençoados de Deus, né? O Criador de tudo? Nós precisamos parar para refletir sobre a grandiosidade de sermos filhos da inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, o arquiteto divino. Nós somos os seres inteligentes criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus é bondade e justiça e nos ama tanto que nos criou à sua imagem e semelhança, né? Então, além disso, Deus também criou leis sábias, perfeitas e imutáveis. E essas leis foram criadas para a nossa felicidade. Nada sai do seu controle. Tudo está perfeitamente administrado por Deus. E tudo tem uma função na natureza, tudo se encadeia, tudo se entrelaça, tudo se interliga. A beleza da criação está toda interligada. É uma verdadeira obra de arte. E o mais interessante, né, é que nós fazemos parte dessa obra de arte. Nós temos uma função importante na criação. Nós vemos isso quando Kardec nos deixou, né? Qual era o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação aos espíritos a fim de fazê-los chegar à perfeição. Tem também outro fim, a encarnação, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, nós somos co-criadores com Deus. Todos nós temos uma parte que só a nós compete fazer. Então, somos importantes. Nós temos um significado nessa obra da criação. Nós precisamos existir para fazer essa parte, para cumprir essa parte. Mas o que acontece conosco é que nem todos nós temos essa percepção. Tem algumas pessoas que nem sequer acreditam em Deus. Não percebem nem a grandiosidade da criação divina e ainda se colocam numa posição de separatividade com o Criador. Deus não descuida dos seus filhos, está tudo sob controle. Mas nós, por falta de sensibilidade, por imaturidade, pelas nossas imperfeições, nós nos afastamos de Deus. Por isso, nós estamos aqui para aprender o Evangelho, para nos fortalecermos na comunhão com Deus e assim nós podermos desenvolver sensibilidades, que com essas sensibilidades nós vamos compreendendo a natureza de Deus, né? Através dessa relação íntima com Deus, através da prece, né? Através das orações, das meditações, nós entramos em comunhão com Deus e vamos estreitando essa relação.
Kardec perguntou aos espíritos se o homem poderia compreender a natureza íntima de Deus, e os espíritos lhe responderam que não, porque falta-lhes para isso um sentido. E Kardec perguntou também se um dia será dado ao homem conhecer o mistério da divindade. E os espíritos responderam que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Jesus, ele via e compreendia a vontade de Deus. Foi isso que ele disse quando ele encontrou com Hanã. Lá em Jerusalém, ele disse a Hanã que ele sabia a vontade de Deus. E em outra oportunidade, quando ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, ele também disse que ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. Então, ele também, em outra oportunidade, ele disse, eu e o Pai somos um, porque ele compreendia a vontade do Pai, né? Então, o que é que faz com que a gente se sinta distante de Deus? Porque Deus é onipresente, onisciente, mas nós é que nos sentimos. Por quê? Por conta da nossa inferioridade, por conta das nossas imperfeições, por conta dos nossos vícios, nosso orgulho, do nosso egoísmo. São os empecilhos para compreendermos a Deus, para nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus. Todo pai, ele se preocupa com o filho, né? Imaginemos Deus, inteligência suprema, perfeição infinita. Claro que ele jamais vai deixar os seus filhos, ele vai deixar de proporcionar oportunidade para os seus filhos, né? Então, ele se ocupa de todos os seres da sua criação. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 77, comentando esse versículo Pai Nosso, ele tem uma mensagem quando ele diz que a grandeza da oração dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. E diz que cada palavra dentro dela tem uma fulguração de sublime luz. Então, a gente vê que realmente essa oração dominical é de uma grandeza e que nós só vamos compreender com a maturidade quando nós formos desenvolvendo sensibilidade para compreender, né? Então, quando ele diz cada palavra dentro dela tem uma fulguração de sublime luz, evidenciando a grandeza e amplitude do Pai Nosso, que só será desvelada para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão, quando nós amadurecermos espiritualmente, né? Essa capacidade de entendimento, de percepção, ela varia de acordo com a nossa evolução. Nessa encarnação, todos nós que já estamos aqui, que já abrimos espaços nas nossas vidas para buscar a espiritualidade, para estudar o Evangelho, para compreender o Evangelho de Jesus, sentir e vivenciar, nós já percebemos que com o passar do tempo, a compreensão das coisas de Deus, das leis divinas, ela vai se ampliando nas nossas vidas, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos principalmente praticando, né? Por quê? Porque quanto maior a luz, maior a capacidade de compreensão. Jesus disse que quem anda comigo não anda nas trevas. Quanto mais nós nos aproximamos do Cristo, mais luz nós temos. Com isso, nós vamos ampliando a compreensão, a nossa compreensão, né? Então, é interessante que no Pai Nosso, nós também repetimos que seja feita a vontade de Deus, né? E muitas vezes, na nossa pequenez, nós não compreendemos a vontade de Deus. Exatamente porque nos falta essa sensibilidade. Mas se nós pararmos para pensar que Deus é Pai, é amoroso, é justo e bom, quem melhor, né, para nos dar a direção do que Ele?
Por isso, só por isso, só por ter internalizado essa lição do Cristo, que Deus é o nosso Pai, nós já vamos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas e vamos nos entregar e confiar, ter segurança que tudo que chega até nós é por necessidade. Isso é reconhecer a humildade, é nos reconhecermos incapazes, né, de saber o que é melhor para nós, que realmente nem sempre nós temos o discernimento de saber o que é melhor para nós. E Deus, a inteligência suprema, sabe. Por isso que nós repetimos: seja feita a vossa vontade. Então, com isso, Jesus também nos apresenta um dever que nós temos, que é o dever de adorar a Deus, né? E a verdadeira adoração é a adoração do coração. Não precisamos mais de altares, não precisamos de imagens, porque nós temos o altar dentro de cada um de nós. O altar está no nosso coração. Jesus, quando ele encontrou com a samaritana, que a samaritana perguntou onde deveria adorar, se era lá na Samaria ou no templo em Jerusalém, Jesus disse que chegaria o tempo em que nós iríamos adorar a Deus em espírito e verdade, no altar do nosso íntimo, através da prece sincera, abrindo o templo dos nossos corações, nós vamos entrar em comunhão com Deus para compreender a sua vontade nas nossas vidas. Nós também repetimos muito, né, a necessidade dessa adoração antes de começar o dia, principalmente para nos prepararmos para o dia. É importante, muito importante, mas não só antes de começar, não só iniciar o dia com Deus, mas continuar todo o dia com Deus. É por isso que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz que vai chegar o tempo em que a oração será como a respiração automática, porque quando nós chegarmos à perfeição, então nós vamos estar em comunhão perene com Deus, como Jesus. Jesus vivia em comunhão com Deus, que era um espírito puro. Então nós temos que buscar não só iniciar o nosso dia com Ele, mas que possamos continuar através das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E para isso é que nós devemos exercitar a vigilância, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Nós carecemos de oração. Precisamos da oração para nos fortalecer. A oração, ela é o alimento espiritual. E no Evangelho de João ele diz que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos desvinculamos da espiritualidade superior, nós nos sentimos sem vitalidade, né? Então, a comunhão com Deus, ela nos fortalece, ela nos dá coragem, nos dá perseverança para enfrentar as tempestades que por vezes chegam, porque na encarnação nós temos momentos de amenidade, de calmaria, mas também nós temos momentos de dificuldades, momentos de aflições, todos nós temos. E as aflições, elas chegam para nós, chegam para os nossos amigos, sempre chegam aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas foi que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Nós todos somos iguais para as dores, para as tempestades que por vezes caem nas nossas vidas, mas não devemos, né, julgar ninguém. Nós precisamos de misericórdia de Deus e precisamos também da misericórdia e da compreensão daqueles que convivem conosco. Jesus disse, primeiro tira a trave do seu olho para depois
ver o cisco que está no olho do teu irmão. Exercitar o amor ao próximo. Aprender a conviver respeitando as possibilidades, as qualidades e as dificuldades, porque nós todos estamos interligados, né? Todos nós estamos interligados. E para nós finalizarmos essa nossa reflexão acerca do Pai Nosso, nós trouxemos o Pai Nosso na versão espírita, apenas um trecho que diz o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor, a desilusão ferirem o nosso coração. Bendito sejas. Obrigada a todos que nos acompanharam. Que Deus possa abençoar todos nós, que essa luz possa permanecer nas nossas vidas, iluminando as nossas caminhadas. Abençoa a todos nós e que tenhamos muita paz.